Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bom? Aqui é a tia Adri e hoje eu vim explicar para você o que é declaração de fé. Você já parou para pensar como que a sua fé é vista? No que você acredita? O que você entende por declaração de fé? A declaração de fé é a forma de que como nós acreditamos no Senhor, em Jesus, na sua palavra. No que você crê? Você está na igreja, mas como que você crê? Antes de abordarmos esse assunto, compartilhe esse vídeo, ensina para as crianças, você que é tio e tia de ministério infantil, ensina para as crianças o que é declaração de fé, bate um papo com eles, faz uma roda na sua salinha e pergunta às crianças o que ela tem acreditado, porque muitos ensinamentos são errados. Tem muitas pessoas que estão tentando agrupar as crianças, interter elas com outros assuntos, porém não explicaram, não perguntaram, não sondaram, na verdade, no que elas acreditam. Vamos para a nossa aula? Antes de começar, clique aí no sininho, compartilhe esse vídeo e vem aprender com a gente o que é declaração de fé. Eu trouxe para vocês um recurso sobre declaração de fé, para você, criança, entender melhor o que significa a declaração de fé. A Bíblia. Eu tenho a minha. Você tem a sua Bíblia aí? Bonita, né? Essa capinha aqui foi eu que fiz. Ó, essa Bíblia aqui era do meu filho, quando ele era criança, então eu guardei para mim e eu utilizo muito. O que é a Bíblia para você? Você crê na palavra de Deus? A Bíblia, ó, olha que lindo esse recurso. Ele é um escudo e vem mostrando a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando na terra. Você crê? Porque é assim que nós cremos. Nós, cristãos, entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, nós cremos na Bíblia como a palavra. Deus ordenando. Aqui dentro, olha, tem todo ensinamento. Tem ordenanças, tem apontamento do caminho, tem conselhos do Senhor, tem ensinando sobre a obediência, que é muito importante um cristão ser obediente em tudo e ser fiel à palavra de Deus. Então, se você crê que é a boca de Deus, assim nós acreditamos, que a Bíblia ela é a boca de Deus na terra. Nós cremos também que há somente um único Deus, único, não há outro Deus, não há deuses. O Senhor, ele fala, não adorarás nenhum outro Deus, a não ser a mim. Não fazei escudo, não fazei escultura, melhor dizendo, né? Não escudo, é porque eu peguei no escudo. Não fazei escultura, nenhum tipo de Deus para ser adorado. E nós vimos muitas pessoas hoje adorando tantos deuses, né? Muitas vezes não é nem feito pela mão do homem, mas um celular, um brinquedo. Quantas crianças têm trocado a presença de Deus por um brinquedo, por um celular, por um jogo? Tem deixado de ler a palavra, tem deixado de ouvir Deus falando para poder ficar em jogos no celular. Então, a declaração de fé é que nós cremos no único Deus e nada pode tomar o seu lugar. Nada pode tomar o espaço de Deus. Assim nós cremos. No que mais que você crê? Nós cremos que Jesus Cristo, olha, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir com o Pai. E cremos também que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou e ele vive. Então nós cremos que Jesus ele é o único Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade. E assim nós acreditamos. Um dia Deus viu que a terra já estava toda corrompida e ele entregou o seu Filho. João 3,16 fala que o Senhor
Ele amou tanto o mundo, amou tanto a humanidade, que ele entregou seu único filho para que todo aquele que não pereça não morra. Aquele que acredita, aquele que ama a Deus, esses já não vão mais morrer. Aqueles que realmente confessaram que Jesus é o Filho de Deus. Então, Deus ele deu o seu filho sem pecado. O seu filho nunca pecou. Ele andou no nosso meio, ele andou no meio da humanidade, mas ele não pecou. Ele, muito pelo contrário, ele nos ensinou o que é certo, o que seria fazer o certo. E assim nós cremos. Vamos para a outra parte da declaração? Olha, que lindo esse recurso. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo, ele é Deus e Senhor. E assim nós acreditamos. Tá vendo essa pombinha aqui? Ela representa, não que o Espírito Santo seja uma pomba ou que o Espírito Santo seja um fogo, mas é uma representação, porque quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o que aconteceu? Quando ele mergulhou nas águas, eis que uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali surgiu uma pomba, representando o Espírito de Deus sobre Jesus. Ali naquele momento, a Trindade estavam juntas. O Senhor falando do céu, Jesus sendo mergulhado e o Espírito de Deus pairando sobre Jesus. Então são três deuses? Não. É um único Deus. Um único. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles estão ligados na mesma essência. Como eu posso explicar melhor para você poder entender? Sabe um ovo da galinha? O ovo é um ovo, isso aqui é um ovo. Vocês estão vendo? Tem casca. Dentro dessa casquinha aqui, o que nós temos aqui dentro? Você sabe, não sabe? Vamos abrir para ver? Olha, deixa eu mostrar para você. Dentro desse ovo, temos a clara, né? Aquela geminha, aquela clarinha assim, bem transparente. Então, faz parte do ovo, certo? Aí nós temos também dentro da clara, temos a gema. Isso mesmo. Então, o ovo, ele tem três partes: a casca, a clara e a gema. Se eu tirar um deles, vai deixar de ser ovo? Claro que não. Eu posso tirar a gema do ovo e separar. Eu posso tirar a clara e separar, a casquinha e separar. Afinal de contas, ninguém come a casquinha, né? Então, mas ele é um ovo. Ele não vai mudar a sua essência. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito. Eles não mudam a sua essência. Deus está lá no céu com seu Filho amado em uma única essência através do Espírito. E o Espírito, ele está onde? Está aqui. Está em nós. Né? Quando chamamos Jesus para morar no nosso coração, o Espírito de Deus, ele se aposta dentro de nós. Ele entra, faz morada, porque nós abrimos o coração para ele morar. Então, nós temos Deus dentro de nós. Entendeu? Então, é assim que nós cremos. Vamos para outra parte da declaração de fé? Olha que lindo esse recurso, olha. Uau! Adão, Eva, os bichinhos, olha que lindo. Todos os bichinhos, vocês estão vendo? Olha que lindo. Deus criou todas as coisas, todas, 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 todas. Inclusive o homem, a mulher, os animais, todos eles, tudo Deus criou. Deus criou todo o planeta. Ele criou o homem de uma forma especial, a mulher de uma forma especial. Você, eu, somos especiais para Deus. Deus nos criou. O primeiro casal foi criado pelas mãos do Senhor. Olha que lindo! E depois o Senhor pegou, fez com que eles se unissem e se formassem uma família. E deles, eles pudessem multiplicar a terra. E hoje nós estamos aqui. E é assim que nós cremos, que Deus criou o homem e a mulher. E a partir de Adão e Eva criou toda a humanidade. Veio toda a humanidade. Que lindo, né? Assim nós cremos. Vamos para outra parte? Olha que lindo esse recurso. Uau! Aliança. Que linda essa aliança. Olha, o homem e a mulher. Ah, mas olha o que aconteceu.
Deus, ele criou Adão e Eva, não foi assim? E nisso que ele criou Adão e Eva, Deus deixou uma ordem para eles, uma ordenança, e falou para eles: não coma do fruto do pecado, não coma, pois quando você comer, você vai morrer. Não me desobedeça. E assim Deus deixou lá Adão e Eva naquele jardim. Só que eles pecaram, eles desobedeceram. Tá vendo como que a desobediência nos separa de Deus? E eles foram separados. Deus teve que retirar eles do jardim, porque eles desobedeceram comendo do fruto, e nisso aquele fruto estava lá também. O fruto da eternidade, da árvore da vida. Havia dois frutos, eles poderiam ter comido daquele fruto da árvore da vida, mas eles resolveram comer do fruto da desobediência. E sabe o que aconteceu? Olha, crianças, olha, a aliança foi quebrada, foi partida. Mas lembra que eu falei com vocês que Jesus, ele morreu em nosso lugar, nos ligando novamente com o Pai? E é através agora da crença em Cristo Jesus, você confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, e você crendo de todo o seu coração. Aí, quando você crê, que você confessa, a aliança, olha, ela é restaurada. Olha que lindo! Jesus nos reconciliou com Deus e é assim que nós cremos. Aleluia! Glória a Deus! Agora eu quero mostrar esse recurso para você, que eu sei que você é alegre, que você é feliz. Você que tem Jesus tem uma alegria transbordante. Vou mostrar para você, olha. Que lindo esse recurso. Olha quanta alegria. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia, ela nos ensina que a salvação acontece por meio da fé do sacrifício de Jesus em nosso favor, que nos dá uma nova vida. Olha, e assim nós acreditamos, nós cremos que é através da cruz, olha, passamos a ter uma nova vida. E todo aquele que tem uma nova vida em Cristo, ele é feliz, ele é alegre. Ainda que às vezes passamos por momentos tristes, mas é passageiro. Não é nada que vai durar para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Ele nos entende, ele traz a sua alegria, ele traz o seu amor para nós. Olha que maravilha! Então, se você não crê, se você não confessou ainda Jesus, abra sua boquinha e fala: Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, Salvador da minha vida. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo, mora em mim. Prontinho. Agora você já declarou a sua fé, que você crê em Jesus. Então, ele já está aí no seu coraçãozinho. E assim nós cremos. Vamos para a outra parte? Temos aqui também, olha. Que coisa linda você, criança, que aceitou Jesus. Olha, o Espírito agora mora em você, mora no seu coração. Então, agora ele está te ligando diretamente com o Pai. Você pode orar, falar com o Senhor. Olha que lindo, tá vendo aqui a figura dessa criança? Ele está sendo cheio do Espírito Santo. E quando você crê, você confessa Jesus como seu Senhor, sabe o que acontece? Foi o que eu te expliquei, o Espírito Santo faz morada em você. E sabe o que Jesus traz? Sabe o que o Espírito de Deus traz para morar dentro do seu coração? Olha aqui, ó, o fruto do Espírito. O Espírito do Santo, ele nos dá poder para pregar, para testemunhar, para falar da fé por meio do fruto do Espírito. E é assim que nós produzimos a fé. Olha, o domínio próprio. Você que é uma criança, que não sabe esperar, que se descontrola rápido, você já tem o fruto dentro de você. Você tem o domínio próprio. Você agora consegue esperar, se acalmar, não ficar nervoso. Você tem amor, que é o amor de Deus pela sua vida. Você é fiel, você tem a fidelidade no seu coração, fiel à palavra, às escrituras. Você tem bondade, são 9 os frutos. Bondade, benignidade, paciência, né? Domínio próprio, mansidão, alegria, paz. Todo aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem paz, ele não quer guerra com ninguém, ele não quer brigar, ele quer promover a paz, que é a paz de Cristo. E aonde ele vai, ele quer levar essa paz.
Olha que maravilha! Pois é, criança. E assim nós cremos na declaração. Tem mais, não acabou. Olha aqui, ó. A Bíblia, ela nos ensina que devemos ser santos, porque Deus é santo. Olha, nós acreditamos. E como é que buscamos a santidade? Para ser santo, temos que buscar pela santidade. Ó, orando, olha, intercedendo, ó, lendo a Bíblia, jejuando, indo para a igreja. Tudo isso é um conjunto. E é assim que nós acreditamos. Se você realmente crê em Jesus Cristo, a partir de agora você vai começar a buscar em oração. Vamos ver mais o quê? Uau, tem uma casinha aqui, gente. Olha que lindo. Olha que casinha maravilhosa. Sabe o que é isso? Ó, tem uma casinha, tem família, tá vendo? Tem as crianças aqui, tem um papai, tem uma mamãe. Olha, ou seja, tem uma mulher, um homem, temos uma senhora, tem um jovem, uma criança, tem uma menina adolescente. Sabe o que é isso? É um conjunto de pessoas. E quando elas estão juntas, clamando, louvando, orando, chamamos de igreja. Sim, nós cremos, sabe em quê, crianças? Olha aqui, ó, que um grupo de pessoas de todas as épocas e lugares que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor foram perdoados. E hoje elas estão aonde? Na igreja, buscando o alimento espiritual. É muito importante quando acreditamos no Senhor, que confessamos o Senhor como Salvador. É muito importante estarmos na casa de Deus. Já ouvi muitas pessoas falar assim: ah, mas precisa estar na igreja para acreditar em Jesus? Sim, você que é formado, que quer se formar, você que um dia, criança, quer ser um médico, uma médica, veterinária, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar, não é? Você tem que buscar conhecimento, não é verdade? Então, onde que você busca? Na escola, na faculdade, até você se formar e ir trabalhar numa clínica, no hospital. Como que você iria ser um médico ou uma médica? Como que você vai ser se você não estudar? Não tem como você ter que fazer uma cirurgia em alguém sem saber aonde cortar, não é verdade? Sem saber aonde fazer todo o processo do corte, sem conhecer a camada da pele. Assim somos nós. Como que vamos chegar a Deus se não procuramos por Ele em casa? Como que a gente vai procurar se a gente não for para a igreja? É importante estar na igreja. Até porque, ó, na igreja tem comunhão. Sabe o que é comunhão? É você estar com seu irmão alegre, feliz, abraçando, conversando, se alegrando com ele, com as conquistas dele. E é na comunhão que Deus ordena as bênçãos. Olha que maravilha! Quando você escuta o testemunho de alguém, quando você começa a ouvir alguém falar do que Deus fez. Ah, você se alegra e você ainda toma posse, porque sempre vai ter uma palavra direcionada para você. E através dos testemunhos, nós conseguimos buscar a Deus. Conseguimos ter esperança e fé naquilo que tanto buscamos. Então é necessário sim, ó, você está na igreja, você está na escola bíblica, você buscar nos cultos, você adorar, deixar o celular de lado e estar dentro da casa de Deus, ouvindo Deus falar. Isso é muito importante. E assim nós cremos. Quero mostrar uma noiva linda para vocês, olha. Uau! Olha que noiva, vocês estão vendo. Branquinha, olha o detalhe. Olha a coroa, a perfeição. Vocês estão vendo? E aqui tem uma outra coroa, olha. Que lindo, né? Pois é. Nesse grande dia, Cristo, ele vai entregar uma recompensa para nós. A noiva, ela representa a igreja do Senhor, aquela que se manteve fiel. Lembra que nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo, e juntos fazemos parte de toda a igreja, e a igreja ela é a noiva. Naquele grande dia, Jesus vai levar a sua noiva. Ele vai retirar a sua noiva do céu, ou perdão, da terra.
Ele vai retirar a sua noiva da terra. Jesus, ele vai nos buscar, crianças. Por isso é necessário, quando falamos de noiva, a noiva ela tem o seu vestido branquinho, limpo. A noiva não pode ter um vestido sujo. A noiva é a igreja. A igreja ela não pode se manter suja, cheia de pecado. Ela não pode ter manchas na sua roupa, nas suas vestimentas. O seu coração tem que ser limpo, tem que ser puro. Ah, crianças, quando Jesus vier buscar, se ele encontrar sujeira na noiva, a noiva vai ficar. Se ele encontrar sujeira em nós ficaremos. Então temos que buscar a santidade. Por isso que eu falei, você tem que estar na casa do Senhor, você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, pois isso vai manter as suas vestes sempre limpinhas. Ainda que você erre, que você reconheça, porque o Espírito Santo vai trazer para você, sabe o quê? Ele vai fazer com que você reconheça, ele vai te constranger quando você pecar. Então, as suas vestes, olha, ela se transformará em veste limpinha, porque o Espírito de Deus que mora em você, ele vai te convencer de que você pecou, e você vai pedir perdão. E quando subirmos aos céus, criança, vai ter lá, ó, a nossa coroa, o nosso galardão, sabe? Todos aqueles que têm um propósito nessa terra, que sabe do seu chamado, aquele que tem dons e enterra, esse Deus não tem prazer. A Bíblia fala sobre 3 homens que foram chamados, 3 servos, que foram chamados pelo seu Senhor. O seu Senhor teria que viajar. E o que ele fez? Ele distribuiu. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 3 talentos e para o último ele deu 1. E sabe o que aconteceu, crianças? O primeiro e o segundo servos, eles multiplicaram os talentos. Olha que lindo. Quando o Senhor chegou, voltou de viagem, pediu para que eles apresentassem os talentos, eles abriram, mostraram, o seu Senhor se alegrou muito. Mas o último ele enterrou, ele guardou para ninguém roubar. Deus, ele tem dado talento, criança, para você pregar, para falar de Jesus na escola, no meio dos amiguinhos que não são cristãos, no meio da sua família. Deus tem dado talentos para você. Mas se você enterrar os talentos, Deus ele não vai ter prazer. Porque os talentos foram feitos, sabe por quê? Para poder você, olha, multiplicar, dividir, espalhar na terra. Sabe isso que a tia Adria aqui está fazendo? Estou multiplicando os talentos que o Senhor deu. Ensinando para você a palavra. E eu sei que você vai compartilhar essa palavra com alguém. Aí quando chegar lá no céu, filha, filho, eu tive prazer no tudo que você fez na terra. Vem aqui que eu vou te dar o seu galardão. Ele colocará sobre a sua cabeça uma coroa linda, cheia de pedrinhas. Imagina, o próprio Cristo colocando na sua cabeça uma coroa. Que lindo, né? E assim nós acreditamos. Essa é mais uma parte da declaração de fé. Olha isso aqui. Olha isso aqui, criança. Olha que Jesus lindo, glorificado. Jesus, ele vai voltar, ele está chegando. No primeiro momento, ele salvará os santos para que não passe pela grande tribulação. No segundo momento, ele voltará com a igreja glorificada. Olha isso. Jesus depois vai voltar. Ele primeiro vai nos tirar dessa terra. Ele vai nos tirar daqui. Que nem eu falei para você. Ele vai tirar a noiva. Ele vai retirar a noiva. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Não vamos. Há muitos que falam que já estamos passando pela grande tribulação. Nós estamos passando pelo momento das dores de parto, sabe? Quando aquela mãezinha, não sei se você já viu, se você é filho único ou filha única, se você já presenciou a sua mamãe sentindo dor para ter seu irmãozinho ou irmãzinha, ou uma tia, uma prima, não sei se você já presenciou. Aquele momento é crucial, crianças. É uma dor terrível. Começa a sentir aquela dor para o bebê nascer. Pois é, assim é comparado a dor de parto. O que nós estamos vivendo são as dores, muita tristeza, fome, muitas lágrimas, falta de amor,
o amor se esfriando. Isso aí é o princípio das dores, entende? Nós não vamos passar por essa grande tribulação. Essa é a declaração de fé, nós não vamos, porque Jesus vai vir aqui, vai retirar a sua igreja ele, dos céus, ele vai pairar assim, ó, que nem está aqui, olha, nos céus, nas nuvens. Jesus vai parar nas nuvens e vai retirar a sua noiva. Aí depois que tudo for acabar, ele vai descer com a igreja glorificada. Ai, que lindo! Não vejo a hora de chegar esse momento, crianças. Olha, tô doida para Jesus voltar logo. Eu não sei você, mas ainda está faltando tanta gente conhecer Jesus. Tantas pessoas ouvirem falar de Jesus. O que nós vamos fazer? Pregar. Pregar, porque Jesus só vai voltar quando todos tiverem ouvido falar dele. Não adianta. Então, começa a falar de Jesus para aqueles que não ouviram, para que nós possamos subir logo, para não tardar, apesar que o tempo dele, ele sabe todas as coisas. Ele não tarda. Tem o seu tempo, o tempo certo. Mas a igreja pode fazer mais, pode começar a proclamar mais. Não que nós vamos fazer com que Jesus se apresse, não. É o tempo dele. Já está escrito e determinado. O Pai sabe o tempo, o momento certo que ele vai enviar para poder retirar a sua noiva da terra. E assim nós cremos. Estamos quase chegando já no final dessa ministração. Olha que lindo esse aqui, crianças. Uau, fogo! Uau! Um trono? Um martelo da justiça? Sim. Deus preparou, reservou um dia muito especial para julgar todas as ações praticadas pela humanidade. Olha, crianças, tá vendo? O Senhor, ele vai julgar. Tá vendo esse trono? Tá vendo esse arco verde aqui, que lindo? Isso aqui mostra, sabe o quê? Lá no livro de Apocalipse, que Deus, ele tem uma aliança com o seu povo e ele não se esqueceu. Ele não esqueceu de nós. Ele tem uma aliança, o arco da aliança tá lá. E vira e mexe, né? A gente vê um arco no céu. Eu entendo quando eu vejo aquele arco colorido no céu, sabe o que que é? É Deus falando conosco. Eu tenho uma aliança com você, eu não me esqueci de você. E Deus, ele vai julgar toda a humanidade, toda as injustiças, tudo que o povo fez de mal, de perverso, de corrupção. Deus, ele vai julgar. E ó, haverá um fogo, crianças, que nunca vai cessar, um fogo que nunca vai parar. Serão o caminho daqueles que não aceitaram Jesus, que não se arrependeram e que terão, sabe o quê? A morte eterna, infelizmente. Mas é o que vai acontecer. Por isso que nós temos que falar de Jesus para aquelas pessoas se arrependerem, para elas não serem julgadas a ponto de serem enviadas para o lago de fogo. Vamos falar de Jesus, vamos falar o quanto ele ama essa humanidade, tá bom? Estamos chegando no fim, mas eu não podia deixar de falar sobre a ceia, sobre o batismo nas águas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e for batizado, esse vai ser salvo. Esse participará da ceia. Esse participará do banquete que Jesus está preparando para nós, o banquete. Ai, olha como vai ser lindo, crianças, participar das bodas do Cordeiro. Tem um lugar especial para você, para mim, naquela grande mesa. E também tem para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas vão aceitar, porque você, a partir de agora, vai falar de Jesus, vai convidar ela para participar de uma grande festa no céu. Basta ela guardar o seu coraçãozinho e entregar para o Senhor. Não poderíamos deixar de falar desse momento. A ceia do Senhor, ela é muito especial, crianças. Nós temos que desejar, quando estivermos na ceia, estar em comunhão com os nossos irmãos, trocar o nosso cálice, lembrar daquele grande dia, lembrar que o pão, ele representa o corpo moído na cruz, aquele corpo que foi maltratado, que foi pregado no madeiro. O suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado
O seu sangue ele tem poder para curar, salvar, libertar. O sangue de Jesus, quando clamamos pelo sangue de Jesus. Então, crianças, tá aqui, olha. Assim nós cremos na declaração de fé. Espero que você tenha gostado dessa ministração. Compartilha e até a próxima. Um beijo da tia Adri.